Fala galera, bem-vindos ao Savana Fitness Podcast. Hoje a gente está aqui com o Gustavo Pusch, medalhista aí no CrossFit Games na categoria Teens, atleta de CrossFit. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí de como foi essa vida no Teens, nas categorias de adolescente, né, para quem não sabe, e como que tá essa transição agora para a vida adulta e tal, e saber a rotina aí dele e tal. Gustavo, vou deixar aí um trechinho para você se apresentar melhor aí para a galera. E aí depois a gente começa o bate-papo mesmo. Fechado. Bom, sou o Gustavo Pusch, sou atleta de CrossFit fazem 6 anos esse ano. Fui 2 vezes para o CrossFit Games em 2021, fiquei em terceiro lugar. E em 2023, ano passado, fiquei em 10º lugar, os dois nas categorias Teens. E agora eu tô passando por uma transição que está sendo bem difícil na minha vida, que é saindo do adolescente, né, e subindo um degrau alto na vida, que é a transição para o adulto, tanto para o elite no CrossFit, quanto para a vida adulta na vida real mesmo. Fazendo faculdade, Elite em tudo, né? trabalhando. Na vida de tudo. Então, é uma transição na minha vida toda, está sendo algo complicado para mim, mas eu estou ao máximo tentando conciliar, tentando entender o meu caminho, tentando entender o que eu quero para minha vida daqui para frente e tal, mas sempre conciliando o CrossFit, seja competindo nos níveis mais altos, seja competindo nos níveis médios, seja não competindo, eu acho que o CrossFit sempre vai estar na minha vida de uma forma ou de outra, porque eu cresci com o CrossFit na vida, né? Meu irmão Lucas Pusch, não sei quem conhece, mas foi atleta de CrossFit também muito tempo, acho que 8 ou 9 anos ele fez CrossFit. Em 2018 ele foi pro Games, ele foi o segundo homem a classificar pro Games depois do Gui Malheiros. E é interessante falar disso porque até 2018 eu não gostava de CrossFit. Eu vivia muito CrossFit, mas eu não gostava de CrossFit. Porque minha mãe começou a fazer CrossFit, meu irmão começou a fazer CrossFit, o Lucas começou a competir profissionalmente, né? Então, todos os finais de semana da minha vida eram competições de CrossFit. Eu moro em Datuba, né? Eu ia para Bauru, eu ia para Itupeva, eu ia para não sei aonde, e a gente viajava para o Rio de Janeiro, viajava para Brasília para ele competir, e eu perdia meus finais de semana, né, entre aspas, nas competições dele. E eu nunca gostei muito, mas querendo ou não, eu era aquela criança hiperativa, né, que sempre fazia esporte, Qual que é a sua diferença para ele? de 5 anos. 5 anos. Então, e aí em 2018, é bom eu falar que eu já tive um know-how esportivo bem grande, né? Eu fiz luta há muito tempo, eu fui atleta de jiu-jitsu, fui atleta de taekwondo, fiz natação também muito tempo. Aqui em casa era obrigatório, né, fazer natação. Até os 10 anos era obrigatório, porque era questão de sobrevivência. Você tem que saber nadar. Tem que saber nadar. E apesar de eu não gostar de nadar, eu adorava competir natação. Então, eu treinava para competir. E aí, em 2018, quando eu fui pro Games, foi E isso teu irmão ia, tipo, nas categorias teens também, né? Tipo, ele com 15 Na anos verdade, foi pro Games. na época, de 2016 a 2018 ali, não tinha competição teens no Brasil. Então ele competia com a galera adulta, ele competia na RX, só que mesmo sendo adolescente. Entendi. E, e é muito legal isso, porque apesar de eu não gostar muito do CrossFit, eu gostava do ambiente, eu sempre gostei de conversar, sempre fui uma pessoa extrovertida. Então, na época que a galera que hoje é muito grande no CrossFit começou, eu conheci eles quando eles começaram. Então, por exemplo, o Lupa, eu conheci ele muito novo. O Carlos Klein, que hoje é a pessoa que organiza, não sei se ainda é, mas pelo menos era a pessoa que organizava o Copa Sur, uma Acho que ainda pessoa é. grande na CrossFit, conheci ele também no comecinho. O Anderon, conheci ele quando ele tinha um TCB, 2 no máximo. O Kaique também, lá atrás. Vitor Caetano, lá atrás. Guimalheiros foi a única pessoa que eu conheci mais, tipo, depois. Mas mesmo assim, eu acompanho essas pessoas desde muito tempo, então eu sempre vivi muito dentro do CrossFit. E aí em 2018, eu não gostava de CrossFit. Falava, cara, CrossFit é muito chato, eu fico o dia inteiro vendo isso. Eu queria passar o final de semana jogando videogame, jogando no computador. Porque acabava que era uma coisa meio tipo assim, a sua família tava no CrossFit, mas seus amigos, ninguém nem sabia o que era CrossFit direito. Exatamente isso. Imagina, eu era uma criança que eu era muito hiperativo, mas eu era gordinho. Eu não fazia CrossFit, meu negócio era luta, eu gostava de lutar jiu-jitsu.
Inclusive, eu fui vice-campeão paulista de jiu-jitsu e fiquei em terceiro Ó, lugar também em outra etapa. aham, E classifiquei já para o brasileiro de jiu-jitsu. aham. Então, Isso, apesar tipo, de eu com o não quê? Com fazer 12 anos, 13, por aí? com uns 10, 11 anos, Ah, tá. por aí, Uhum, quando eu era bem novo. Bem uhum, novo, né? Faz 7 anos, nem faz tanto tempo assim. aham, E aí, e aí em 2018 foi quando eu fui pro Games, né? uhum, Fui pra Madison. E aí depois que eu assisti o CrossFit Games, foi uma sensação assim absurda. Vocês uhum, podem ver que todo mundo que fala do game, a pessoa fala assim, não, é uma sensação que não dá pra descrever, você tem que ir lá e assistir. E uhum, realmente é isso, porque o games é muito mágico, pessoas que você via só na televisão, você vê pessoalmente, são pessoas acessíveis, assim, né? Você vê de uhum, perto elas competindo. uhum, Então, quando eu fui pra lá, apesar de eu não gostar de CrossFit, eu assisti Tia Claire, assisti Matthew Fraser, uhum. é, o Dallin Pepper, que hoje pegou 7º lugar ano passado no Games, né? Ah. O James Ele competiu Sprague. com seu irmão, né? Então, o Dallin Pepper, ele é o maior campeão do Teams, né? Ele ganha 3 Aham, vezes o Teams aham. seguidas. E ele ganhou no ano do meu irmão. Ah, tá. Então ele é uma pessoa que eu acompanhava desde o tempo do meu irmão. Aham, E ano passado eu poder ver ele competindo e indo tão bem no uhum, games foi um negócio assim, muito legal, insano, porque aham, eu vi ele começando com o meu irmão e vi aham, ele tipo no nível que ele tá hoje, continuando num alto nível, muito bom, uhum, muito evoluído, com uma mente muito de atleta. Então, aham. tudo isso foi muito legal. E Mas querendo ou não, tipo assim, até já puxando o assunto que lá pra frente a gente vai falar mais. Talvez ele pode ser até um exemplo, assim, não sei se você pega, de sim, transição do teen pro adulto, né? perfeito, perfeito. Exatamente. E aí em 2018 eu assisti o Games e aí eu olhei aquilo tudo assim, tipo a energia da galera, todo mundo torcendo pra todo mundo, a comunidade do CrossFit unida. Eu falei, Uhum, mano, eu quero vir pra cá. Quero competir aqui um uhum, dia. Vou treinar pra competir. Tanto é que no meu uhum. Instagram tem um vídeo que é eu andando de handstand walking assim Eu lembro de no você postando isso campo. aí. E Aham, aí sou eu falando, ó, quando eu ganhar uma prova no Games, eu vou fazer assim. Aí aham, eu erro o handstand walking, assim, tipo, ando pra trás, saio correndo e finge que eu tô ganhando uma prova. aham, E aí passou. Quando eu voltei, eu comecei a fazer planilha. Eu fazia uma planilha de uma CrossFit aqui de Indaiatuba, uma coach que uhum, planilhava pro Lucas, ela começou a planilhar pra mim também, a Lorena. uhum. E aí eu comecei a treinar. Treinei, treinei, treinei. Aí eu Porque é treinei, acho que. acessório e às vezes, tipo, com a sua Tipo, família. eu fazia lousa às vezes, tal, mas Aham, nada demais. E aí em 2018, quando a gente voltou do Games, o uhum, Lucas foi competir o TCB. E a uhum, Luísa Marques sempre foi muito amiga da minha família. E aí ela veio aham, passar uns dias aqui em casa. Virava e mexia, ela vinha passar, tipo, um tempo aqui em casa, ela passava, tipo, 3 semanas aqui em casa e ficava uhum, treinando comigo e com o Lucas. E aí nessa época eu comecei a fazer a planilha dela, que era a uhum, planilha do Bernardo. aham, E eu comecei a gostar muito da planilha dela, muito. Eu fazia todo dia a mesma planilha que ela. aham, Fiz, falei: "Cara, que da hora essa planilha". E aí, em 2019, eu tinha 13 anos e o Lucas tinha 18, né. uhum, Estava pra fazer 19 ainda. E a gente foi numa seletiva do TCB, em uhum, Brasília. O Thales, que é uhum, dono do TCB, ele me convidou para participar do TCB eu tinha 13 anos na época, né, eu não podia participar ainda e ele me chamou para participar. aham, E ele falou que ele queria estrear, ele queria que eu estreasse no Teams e o Lucas estreasse no Elite na mesma seletiva. uhum, E aí a gente foi. Falou: "Mano, vamos, vamos". Eu uhum, fui e fui conversar com o Bernardo lá, né. O Bernardo, quem não sabe, é meu coach de uhum, crossfit, foi coach uhum. do Guimalheiros, coach do Kaique, coach do Anderon, coach da Deia, da Tinha uma Lari. galera. É. Uhum, E aí, na época ele treinava o Gui, a Lari, a Luísa e a Deia. aham, Tipo, que eu lembro de cabeça assim, eram essas pessoas. aham, E aí eu falei: "Cara, se eu quero ir para o games, quais são os coaches que classificaram pessoas para o games?". uhum, O Gui, na época, tinha ido uma vez uhum, e a Luísa já tinha ido 2. Falei: "Tá, então acho que
é um caminho ali, né? Aham. E aí na seletiva eu conversei com ele, a Luísa me apresentou ele e tal, eu falei, tudo bom, tal. Eu falei, nossa, eu queria muito fazer sua planilha e tal, e isso lá na competição. Ele Uhum. falou assim, ó, como é que ele falou? Eu lembro que o coach, na época, ele foi Aham. meio marrento comigo, assim, né? Mas Aham. eu falo isso brincando. Aham. Ele falou, tipo assim, eu vou ver seu desempenho na competição e depois a gente conversa. Falei, Aham. caraca, parça, eu vou ter que, pô, amassar, né? Pra te botar uma pressão. E era a minha primeira competição de CrossFit. Primeira vez que eu Aham. tava competindo em CrossFit. E aí eu participei, aí acho que de 15 pessoas que estavam participando, eu fiquei em sétimo. E isso Fiquei na você, média tipo, ali. com 13 disputando com o moleque de 14 e 15. Com a galera de 16 e 17. 16, Tava com a 17? galera mais velha, é. Não, é que é uma diferença absurda quando você é Não, adolescente. Tipo, em faz muita questão diferença. de desenvolvimento, assim, Uhum. se você vê o meu corpo com 15 e o meu corpo com 17, é uma diferença, assim, É, não tem o que não, é falar. É absurdo, muito né? diferente. Uhum. E aí eu saí da competição, e aí ele chamou a gente pra ir lá no box dele em Brasília, né? O famoso Uhum. box BSB. Aham. Eu sou de Que Brasília aqui. Você já foi lá? Não, nunca fui Cara, lá, é não. maravilhoso aquele box, eu adoro lá. Não. Eu sempre ia pra lá, né. Aliás, tô Aham. planejando fazer uma viagem pra lá, ficar umas semaninhas. Aham. E aí eu, eh, fui conversar com ele e tal, e aí ele virou pra mim, né, e falou assim: "Ah, qual que é seu objetivo? Qual é o seu objetivo daqui 4 anos?" Uhum. Falei: "Eu quero classificar 4 vezes para o Games. Esse é meu objetivo. Quero classificar Uhum. com 14, 15, com 16 e com 17, Aham. todos os meus anos." Aí ele olhou assim, né, tipo, sério pra mim, Uhum. falou: "Nossa, mas Ousado, né? sabe que é difícil fazer isso, né?" Eu falei: "Eu sei. Tanto é que eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso que eu vim te Aham. procurar aqui, porque eu acho que você é a pessoa que pode me ajudar a fazer isso." Aham. E aí eu comecei a fazer a planilha dele. Quando eu comecei a fazer uma planilha geral ainda, né, pra pra ele me testar, pra ele me conhecer, tudo isso. Uhum. E até porque eu não era um atleta ainda, né. Eu era uma Sim, pessoa que estava iniciando no ramo de é, atleta. tipo, ainda nem aguentar o volume todo, né? Exato, deixa eu só abaixar um pouquinho que pra aparecer minha Aham. mão, né, que eu tô mexendo muito. Aham. E E aí beleza, voltei pra Indaiatuba, isso foi em agosto. Aí eu treinei com o Bernardo, comecinho de agosto, né, eu treinei agosto, setembro, outubro. Começo de novembro teve o qualifier do Wodapalooza, pra Uhum. 2020. Uhum. E aí eu fiz o qualifier e classifiquei. Uhum. Foi meu primeiro qualifier e foi muito louco, porque, eu acho que eu já tinha um condicionamento legal, mas eu acho que o meu treino não estava sendo tão efetivo assim. E esses Uhum. 3 meses que eu fiz de BSB foram muito absurdos, assim, porque eu tive uma evolução, assim, estrondosa. Você via, eu estava mais forte, eu estava maior, Uhum. meu abdômen estava mais forte, eu estava com a cabeça melhor, eu estava com volume de treino bom, meu cardio estava bom. E e é muito legal falar que o Bernardo sempre teve a didática dele de treino, né, ele sempre teve, a periodização dele, do método dele, tanto é que ele criou o curso BSB e muita gente faz e vê como é Uhum. efetivo, porque realmente, fazer low intensity é muito bom, ajuda muito no seu cardio. Você saber a hora de você fazer força, a hora de você colocar volume, alta intensidade, baixa intensidade, isso tudo faz muita diferença no treino. E Uhum. talvez o coach não consiga enxergar isso, mas o atleta sente isso no corpo. Aham. Então isso foi muito legal. Eu fui sentindo muito, muito forte isso, sabe? E aí, nesse qualifier foi muito bom. Foi um qualifier que eu me senti muito bem fazendo. Eu tava muito preparado, assim. Uhum. E eu classifiquei pro Wodapalooza. E aí eu falei, caraca, mano, que da hora, né? E então minhas competições subiram de nível muito rápido, assim, querendo ou não, né? Porque eu É, fui numa tipo, seletiva TCB e minha aham. próxima competição já foi um Wodapalooza. Que foi de 2020. 2020, isso, em janeiro de Um pouquinho antes da 2020. pandemia ali. Foi logo um pouquíssimo antes da pandemia, assim. Foi bizarro. Aham. Porque e nesse ano, eu não sei quem lembra disso, mas o Open tinha sido em novembro Ah, é, foi ou aquele em ano da mudança, outubro. né? Aham. Eles fizeram o Open em outubro e aí depois eles fizeram o Qualifier em fevereiro, Uhum. pro Teams, né. Mas beleza. Aí eu fiz isso. Classifiquei, janeiro, meti bala pra lá. Aham. Encontrei
conheci melhor o Gui nessa época, conheci o Noah Olsen, né? Porque a gente foi treinar lá na PIC. Conversei com a Luísa também, foi muito legal a viagem. E a competição foi muito A legal. Luísa também tinha classificado? Tinha classificado. Nesse ano, a Luísa classificou no Teams e o Gui classificou no RX. Foi o ano que ele ganhou o RX. Eu lembro disso também. E acho que a Luísa pegou segundo ou terceiro lugar, se eu não me engano. Uhum. E aí, essa foi uma competição muito legal, de muito aprendizado. Eu senti energia de uma preparação para o Games, assim, né? Porque, querendo ou não, o Wodapalooza é a segunda maior competição do mundo de CrossFit. Não tenho o que falar. Pode não ser a mesma vibe do Games, porque o Games ele é muito mais intenso, ele é muito mais tenso também. Mas o Wodapalooza ele é um festival, ele é gostoso e ao mesmo tempo ele é muito tenso. Você fica nervoso para as provas, Talvez ali, são tipo grandes. assim, se for comparar, talvez o Hug lá também tá aí nesse bolo, mas lá é muito a Sim, galera que vai do Games, né? Não tem exato, é esse uma tipo de galera categoria. mais elite, assim, sabe? Tipo, Aham, mais, como chama? Selecionada, né? sim. Diferente do Wodapalooza, que essa galera classificou pra lá. Aham. E, e aí eu lembro que foi uma competição que eu fui, tipo, bem. Fui mantendo ali e tal. E na última prova eu tava em quarto lugar. Uhum. E aí eu entrei pra prova, liguei pro coach. Era uma prova que ela chamava Celebration Life. Tem Uhum. algumas coisas que a gente não esquece nunca na vida, né? Aham. Celebration Life. Em homenagem a um menino que tinha falecido, um teens que faleceu, acho que ele teve um derrame ou Uhum. alguma coisa assim. Foi um negócio bem trágico, assim. Entendi. E a prova era basicamente assim, vou falar mais ou menos o que eu lembro. Mas ela eram 50 wall balls, 40 calorias de ski, 30 bird box jump over, 20 alguma coisa, tipo 20 dumbbell snatch, sei lá, Uhum. e 10 muscle ups. E na época eu era muito leve, Aham. né? Eu tinha emagrecido, então eu tava treinando bastante, então eu tava leve. E meu muscle up era muito bom. Meu ring Uhum. muscle up era muito bom. Aham. E quando a gente tava entrando pra prova, eles davam um papelzinho pra você, que tava Uhum. escrita a prova. E aí no papelzinho, como a gente era teens, eles trocaram a prova. E aí eles colocaram 20 bar muscle ups. Aham. E aí eu falei, mano, ferrou, né? Porque assim, 10 ring muscle ups eu me garanto. Aham. Mas 20 bar muscle ups, eu não sei se eu me garanto. Aham. Mas beleza. E aí a gente falou, eu e o Bernardo, né? Eu vou pro tudo ou nada. Porque se eu ganhasse a prova, eu pegava pódio. Aham. Se eu perdesse, Tipo, não você pegava quebrar e pódio. tal. Mas eu Aham. pensei assim, tipo, do quarto pra baixo ninguém vai pegar pódio. Então eu Aham. prefiro arriscar pra pegar o pódio do que ficar Aham. naquele vai não vai. É, se eu ficar em quarto ou cair para quinto e tal, não vai mudar Tanto muito a minha faz. vida. Aham. Exato. Falei, eu vou arriscar esse pódio. Entrei, mano, dei a vida na prova. Dei a vida. Aham. Eu lembro de ouvir a moça falando meu nome, Gustavo Pucci, liderando a prova e tal, e eu tipo, mano, que da hora, tal, e eu tipo, Aham. pá, 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 pá. É, aí, beleza, rolou isso. Quando eu cheguei nos Bar Muscle Ups, cheguei firme no Bar Muscle Up, né? Pá, passei Uhum. magnésio, pulei. 1, 2, 3, 4, 5. Falei, nossa, estourei. Que acabou. Uhum. Mas 3 séries de 5 acabou. De boa. Uhum. Respirei um pouco, pulei. 1, 2, errei. Falei, tranquilo. Tranquilo, tudo bem. Uhum. Mais uma vez. 1, errei. Mano, eu fiquei infinitamente naquele Bar Muscle Up. Caraca. Tá? Resumo da ópera. Aham. Travei no Bar Muscle Up, não fechei a prova Aham. e fiquei em sétimo, no geral. Uhum. Mas não saí decepcionado, saí feliz. Falei, É, mano, que que da tava hora. começando, né? Primeiras competições, tá? Começando, foi muito legal. É, top. Aí, beleza. E eu lembro que quando eu saí da prova, tem uma família no CrossFit americana, né? Eles são havaianos, Uhum. aliás. Eles chamam Subiono. Uhum. É, é um coach, né? Coach é o pai, Subiono. E ele Aham. tem 3 filhos. Os 3 filhos já foram pro Games, Uhum. no Teams.
E 2 deles competiram comigo. Uhum. E eu lembro que quando eu saí da prova, eu era o cara mais novo que tava competindo, né? Que eu tinha 14 e a galera tava com 15 já. Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei, ele foi me comentar, tal, me dar parabéns da prova. E aí ele falou uma frase pra mim que eu nunca esqueço. Ele virou, me abraçou assim, e dali a 2 semanas ia ser o qualifier já, né, do ano. Aí ele Uhum. falou, ó, eu te vejo no Games. Nunca esqueci disso, essa imagem é Uhum. gravada na minha cabeça. Uhum. Tipo, ele profetizou o que ia acontecer. Profetizou. Beleza. Voltamos pra, pra casa. Aham. E aí, essa volta foi o início da pandemia, né? Tanto é que eu Aham. lembro que a gente estava em Miami e a gente estava pensando em ir para Orlando para ir em parque da Disney, né? Aham. Tipo, passar um dia lá e voltar. Aham. E os parques da Disney tinham acabado de fechar. E a gente, né, no Brasil nada disso tinha No início, acontecido né? ainda e tal. Aham. Falei, nossa, que galera exagerada, né? Tipo, Uhum. fechar o parque da Disney, tipo, estão perdendo mó Aham. grana por Por nada. causa Tipo disso. assim, pô, Aham. só um Covid? Pelo amor de Deus, Aham. né? E deixa eu só avisar que eu tô em. Tá. Não, tudo certo. Aham. Aí, beleza, né? As ideias. Voltamos, a mulher de máscara, assim, tal, tudo enfaixado. E eu, nossa, mano, pra que tudo isso, Uhum. tal? Voltei pro Brasil, deu 2 semanas, foi o Qualifier. Aham. Qualifier do Games. Esse Qualifier de 2020 foi meu primeiro Qualifier. E é legal adiantar aqui que competição online é muito estressante, né? Pro Aham. atleta. Eu já vi uma Porque, galera falando isso, que porque competição assim, online cheio de é, coisa. Tipo, dá é muito muito estresse pra galera. estressante, é. Porque Uhum. assim, você tá competindo, você tá dando um tiro no escuro. Porque você não Uhum. sabe como os outros estão indo. Uhum. Você fez um tempo, você não sabe se esse tempo é muito bom ou é muito ruim. Tipo, você não tem a Não, e tu menor ainda ideia. fica com medo de tipo assim, porra, vai que deu merda no vídeo, que o cara vai encrencar que eu não medi uma fita aqui direito, Exato. né? O bom é que a gente já tinha o know-how do meu irmão, que Aham. já tinha ido pro Games na época. Então a gente já sabia como fazer as coisas. Então, assim, Uhum. gravação, 3 celulares diferentes. Aham. Todos no modo avião, mede com treina, marcação, anota, mostra Aham. grip, mostra a mão, mostra a faixinha, tudo. Tudo que você Uhum. pensa que pode se trapaça, você tem que mostrar que não é. Você tem que mostrar que você tá Aham. tudo certo. Uhum. E tinha um workout específico nesse qualifier, que ele era um workout de 3 rounds, de 18 toes to bar e 9 bar muscle ups. Aham. E eu lembro que eu fiz todos os workouts, todos, e eu falei, não, mano, eu fui muito bem nesses workouts. Eu fiquei top 20 nesses workouts, quase certeza. Uhum. Mas esse aqui eu fui muito mal. Então eu vou refazer ele. E aí eu lembro que eu tinha 2 dias para refazer o workout, né? Porque a gente tinha 5 Uhum. dias. Aí eu matei todos os workouts em 3 e deixei os outros 2 para refazer. Vou fazer isso aí. Aham. E aí eu refiz esse WOD 4 vezes. Eu fiz ele 5 Caraca. vezes no total. Aham. E todas as vezes eu refazia e fazia o mesmo tempo. Uhum. Eu não melhorava nada, nem um segundo. Uhum. Falei, mano, não é pra Pô, ser. tu tava animado então de chegar até a quarta vez, porque na Não, teoria porque você assim, pô, não vai dar para melhorar. Aham. tava na competição, eu ia tentar o Aham. máximo. E aí era Aham. assim, ó, a gente falava, vou mudar a estratégia, mudava. Uhum. Eu acho que posso estar errado, mas acho que o tempo era 7:42 que eu fechava. Aham. 7:42. Ah, vamos fazer uma quebra a mais. 7:41. Uhum. Não, vamos fazer não sei o quê, 7:50. Tipo, era assim. Pá, pá, Uhum. pá, diferente de 8 segundos, 5 segundos, Uhum. sabe? Sei. E aí, terminou isso numa num domingo. Uhum. Num domingo, assim. Na terça-feira, anunciaram o lockdown no Brasil. Aham. E anunciaram que não ia ter games, Esse né? Qualify já era direto pro games, né? Tipo, que É, hoje é a semifinal, mais ou menos. isso. Só que Era antes era assim. diferente o formato. Antes era Open,
Aham. e... Como chamava? Online... Age Group Online Qualifier. Aham. AOG, isso aí. Aham. AOQ. Age Group Aham. Online Qualifier, isso. Aham. E aí, em 2022... Em 2021, que eles mudaram. Uhum. Aí começou a ser Open, quarta, semi e games. Eles Uhum. aumentaram uma etapa, né? Uhum. E aí eu fechei o ranking, classificavam os 10 nesse ano. Eu fiquei em 12º. Putz. E aí De eu lembro 2020, que né? em 2020, eu tinha 14 E anos. acabou que depois nem teve, né? Então, minha mãe me Aham. zoou até hoje disso, né? Porque eu falei assim, Aham. nossa, tomara que não tenha games, porque se eu não vou, ninguém vai. E aí deu tipo Aham. 2 dias, fechou o lockdown. Aí eu fiquei, tipo, muito culpado, assim, mó tempão. E nossa, mano, olha as coisas que eu falei e Caraca, aconteceu, eu né? segurando a parada aqui. A palavra tem poder. E aí, quando fechou tudo, eu Aham. tava treinando ainda, e eu ia eu peguei um remo emprestado da minha CrossFit, que eu treinava, Uhum. e eu já tinha um pedacinho de um box aqui em casa, né? Eu Uhum. tinha um rack, um rig, né? Uhum. Eu tinha uma barra e umas anilhas, e tinha uns pisos. Mas nada demais, tipo, não tinha dumbbell, não tinha kettlebell, não tinha remo, nada disso. Aí eu peguei um remo emprestado da CrossFit e treinava em casa. Fazia tudo em Uhum. casa, eu conseguia treinar bem em casa. E eu fiquei 3 meses sem sair de casa, Uhum. sem pisar fora de casa. Mas durante esse ano, assim, que passou, eu basicamente só treinava. Aham. A minha rotina era, eu acordava, eu estudava à tarde. Ah, Então eu acordava tipo umas 8, tomava café, treinava, treinar. Uhum. aí dava meio-dia, 1 hora eu almoçava, aí eu entrava na aula, ficava jogando videogame a tarde toda, ficava o dia inteiro jogando Aham. videogame. Dava 6 horas em ponto, eu desligava meu computador, ia treinar, Uhum. e aí eu ficava treinando até Ah, a hora você que me enchesse o treinava de saco, manhã e assim. de noite, então. E eu treinava até me encher o saco. Tipo, Uhum. terminei meu treino. A minha técnica de snatch não tá tão boa. Aí eu pegava o Uhum. PVC, ficava E ficava. treinando. Uhum. Preciso treinar uns bar muscle ups. Isso aí Aí você já ainda tava com o Bernardo já, né? já. Mas aí eu Aham. fazia umas coisas extras, assim, porque como eu Aham. tinha muita energia e eu ficava sem fazer nada o dia inteiro, Uhum. eu falava, mano, vou ficar treinando, vou gastar meu tempo aqui. E Aham. fiquei assim. Aí foi bom que quando veio para 21, tu já tava É, mais. Aham. exato. E aí eu fiquei esse ano todo assim. Eu não saía de casa, ficava o dia inteiro em Uhum. casa e eu treinava, jogava videogame, comia direito, dormia muito, tipo, Uhum. muito regrado, bem quadradinho, assim, sabe? Uhum. E aí, em 2021, a gente começaram a sair umas vacinas tal, rolou o Open. Uhum. Aí, esse ano foi muito legal, porque foi um ano muito de colocações muito boas pra mim. Eu Uhum. lembro que eu fechei o Open em quarto lugar, aí depois eu fui No pra quarto lugar no quê? no mundo, Ah, tá. na No categoria mundo ali, 14 e você era 15. 14 e 15 nessa época, né? Isso, eu Aham. tava com 15. Aí Uhum. depois eu fui. Eu não tenho certeza se nessa época tinha quartas e semi, eu acho que não. Eu acho que ainda era Age Group Qualifier. Tá. Aí eu fiz o Age Group, eu fechei em. Não, tinha. Eu fiz as quartas, eu fechei em terceiro lugar. Uhum. Aí eu fiz a semi, fechei em quarto lugar. Por isso que meu número foi 144. Uhum. Isso até é legal de falar, né? A Eu não sabia numeração do disso, Games não. é pela sua classificação, Aham. do Teams. O do Elite Então, não. O do tipo, Elite você um 4 ali é a minha categoria e o eu último sou a número é a categoria classificação. 14 e 15. Aham. Então eu fiquei 144, porque eu sou a 14 e Aham. 15, que pegou em quarto lugar. Esse ano Ah, que tá. passou, eu era da categoria 16 e 17 e peguei nono lugar para classificatória. Então foi Aham. 169 a minha, Ah, tá, entendi. entendeu? A do Aham. Gui eu acho que é 162, porque era 16 e Aham. 17 e ele classificou em segundo lugar, Ah, tá. entendeu? Mas não sabia disso. E aí as do Master também são assim.
Tipo, 55 mais, aí é 5 e o número que eles classificaram, Ah, entendi. entendeu? Pô, é massa, é bom que fica fácil, tipo, sei lá, o cara que tá transmitindo ali, por exemplo, ele já É, fala, tipo, esse cara aqui que vem primeiro do qualificatório, não sei o que lá e tal, né? isso é muito legal, porque o número impõe um status para a pessoa, né? Aham, aham. Quando você tá ali na competição, você olha o cara que é o 141, você sabe que ele classificou em primeiro. Você sabe que ele Aham, é bom. aham. Então, E querendo ou não, tipo assim, ele já vai ter que lidar com essa pressão também, né? exato, é uma Não pressão para ele e para saber os se outros. ele vai, tipo, encher o peito e falar assim, não, eu sou um, ou se, tipo, vai sentir a pressão e termina na hora do presencial, né? Exatamente. É. E aí essa classificatória foi muito legal. Ela foi muito gostosa de fazer, foi muito leve, eu tava muito tranquilo. E é legal ressaltar uma coisa, que esse meu primeiro games, tipo, ninguém me conhecia. Aham. No Brasil eu era só um teams competindo. Uhum. Então, era muito legal isso, porque imagina que, tipo, eu ficasse em primeiro ou em último, tipo, Aham. tanto faz. Tipo, tava leve, né? Não tinha pressão Tava, nenhuma. tava muito tranquilo. Uhum. É, por isso que eu acho que os primeiros games das pessoas são os mais gostosos de competir. Aham. Não são os mais fáceis, mas são os mais gostosos. São, tipo, os mais tranquilos, assim. Uhum. E aí eu fui pro games, peguei o kit, tipo assim, a experiência de pegar o kit é absurda. É uma coisa surreal, assim. É tipo Tirar aquela fotinha uma lá. imersão. Você Aham. sai com trocentas malas, com a sua placa, com Uhum. 6 tênis. Eu peguei o primeiro ano que a Nobu patrocinou, então a gente recebeu acho que 5 tênis, Uhum. um monte de camiseta, um monte de shorts, recebe cueca, faixinha, É cueca, óculos, não? cueca de compressão, cueca Aham. curta, cueca longa, meia, meia curta, meia média, meia longa, Caraca, munhequeira, gripe, cinto, tudo. tudo, tudo. Você recebe tudo. Uhum. Corda, tudo que você imagina. Uhum. E aí, A placa te dão e aí você tem que levar lá na hora que você vai competir? na verdade é assim, nesses 2 anos, nesses 2 anos, o que aconteceram? Eu recebia uma plaquinha pequena, Uhum. e aí a gente recebia ela direto, e aí na competição, quando eles colocavam, era uma lona que eles colocavam. Ah, tá. E aí Aham, você tá ligado. recebia ela no final do games. Aham. E aí partimos pro primeiro dia de games, né, de 2021. Aham. O primeiro dia foi o mais legal pra mim, porque tinham provas que eu queria muito fazer. Uhum. A primeira prova era 5 quilômetros de corrida, a segunda era 5 rounds de um rope climb legless e 5 deadlifts com 120 quilos. Uhum. E a terceira prova era uma máxima de snatch. E o negócio legal de falar também é que desde que eu comecei a treinar com o Bernardo, eu falei, ó, quando eu for pro Games, vai ter uma máxima de snatch. Quando eu for Uhum. pro Games, vai ter uma máxima de snatch. Aham. Aí ele falou, não sei, né? É muito difícil repetir em prova tal. E o único ano que repetiram essa prova foi em 2021, que foi quando eu classifiquei. Então, eu enchi o saco dele e no final deu certo. Aham. E aí, a primeira prova foi muito boa. Foi uma prova de 5 km. O maluco que ganhou, ele chama Caden Hogan. Inclusive, Uhum. ele ganhou essa prova de 5 km e ano passado ele ganhou a prova de 5 km de novo. Tipo Aham. assim, o moleque corre muito, ele é muito rápido e ele é Aham. baixinho, assim, curtinho, absurdo. Aham. E a única pessoa que me intimidava dentro de 2021 era o menino que classificou em primeiro. Aham. Porque no Qualifier ele ganhou um monte de prova. Uhum. Eu falava assim, mano, esse moleque vai ser complicado, né? Vai ser pegado, assim, a treta com ele. Isso aí lá em 2021, né? Esse moleque É, ainda tá, tipo, ano passado, lá com vocês ano também? passado ele competiu comigo de novo. Aham. Ele chama Isaiah Weber. Aham. E ele tinha sido o cara que classificou em primeiro. Aham. E aí, beleza. Aqueci, parti pra prova de 5K. E aí a prova de 5K, mano, foi pá, pegada. E aí no sprint final da prova, assim, Aham. foi eu e ele no sprint final. Os dois, assim, na reta. Uhum. E aí a gente faz.
Tá, correndo, igual uns loucos. Passou. Aí a gente olha no telão assim, eu ganhei dele por, tipo assim, milésimos, Aham, tipo, 20 milésimos, assim. Foi muito aham, bizarra a diferença de pouco. aham. Aí eu saí leve da prova, né? Falei, pô, Uhum, ganhei do moleque que eu tava intimidado, aham, tranquilo aqui. Tô aham, bem demais. Aí eu acho que eu tinha ficado em sétimo nessa prova. aham. Voltei e o que tinha acontecido? Antes da prova, tava ameaçando ter tempestade. Então eles Uhum, atrasaram a prova. Eu e minha mãe, dois TDAH, né? Olhamos aham, a lousa, que tem lá com os horários. A gente olhou um horário de uma prova. Ah, suave. 3 horas da tarde, dá tempo de descansar. Isso era tipo uma. uhum, Aí eu saí lá fora, fui tomar um sol e tal, porque é muito frio lá dentro da área de aquecimento. uhum, E aí eu fui voltar. Falei, ah, mãe, vou perguntar que hora se. Minto. Olhei a galera aquecendo, falei, nossa, esses americanos são muito exagerados, né? Falta uma aham, hora e meia pra prova, eles já estão aquecendo. uhum, Cheguei no menino e falei assim, mano, que horas começa a nossa prova? Aí ele falou, ah, aham. eles vão chamar agora pra gente entrar. Tipo, já aquecemos. Detalhe, eu tava sem cueca, porque eu tinha entrado na banheira de gelo, de Aham, calça, de moletom, sem camisa, aham, sem cinto, sem nada. Tava tipo, e sem tênis, tava de chinelo. aham. Tava tipo assim, zero pronto pra começar uma prova agora. Eu Entendi. falei, mano, ferrou, preciso dar uma agilizada. Peguei o Uhum, telefone, liguei pro coach e falei, Bernardo, seguinte, minha prova vai começar agora. Dá tempo de eu aquecer. uhum. Só que eu vou Mas aquecer alguém tem que fazer as coisas. Aham, na outra área de aquecimento, porque a gente tinha a primeira área de aquecimento, aí a gente anda, chega na segunda área de aquecimento. A gente fica nessa área de aquecimento enquanto a bateria antes da gente está competindo. uhum, Aí quando eles terminam, eles saem, a gente entra e chega a bateria depois da gente naquela área de aquecimento. aham, Aí eu falei, mãe, calma, me dá meu cinto e um shorts para mim, traz meu tênis. Eu vou levar meu celular, o coach me manda o aquecimento no WhatsApp, eu faço o aquecimento rapidão e parto pra prova. bom. Uhum, E aí, mano, eu lembro, foi muito louco, porque foi uma situação muito caótica, mas eu tava muito calmo. Tava aham, muito tranquilo pra prova. E deu certo. Entrei com o celular, fiz o aquecimento. Tipo assim, terminei. Eu fiz o último deadlift do aquecimento, chamaram a gente pra fila. uhum, Aí eu fui pra fila. Aí foi, tipo, tudo muito rápido, assim. Fui pra fila, tal, posicionou, 3, 2, 1, vai. uhum, Aí eu saí correndo, pum, pulei na corda, subi, bati e desci. Eu uhum, tinha aprendido um dia antes aquela descida de bombeiro, aham. Tipo, que é sabe? Que mais você rápido. cruza a perna e Aham, solta. aham, E aí eu fiz a primeira vez lá no Games, gostei como foi e usei na prova. uhum. De um dia pro outro, Mas assim. deu certo. Deu super certo. Desci tranquilo. Aí cheguei no deadlift, é... mano, 120 quilos tava, pra época, tava muito suave. Uhum, Então fiz tranquilo, assim, 5, de boa. uhum, Voltei, corda, subi, desci, uhum, deadlift. Quando eu olhei pro lado no terceiro round, tipo, eu tava sozinho. uhum, Só eu tava naquele round, ninguém mais tava. aham. Falei, mano, não é possível que a Tá galera errado. Aham, tá errado, né? Quando eu olhei assim pra frente, tipo, imagina que eu tava voltando do deadlift assim, a uhum, corda tava aqui e meu coach tava aqui atrás, tipo, de aham, frente pra mim. Ele falou assim: calma, 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 você tá ganhando. Respira pra subir a corda. Aí eu uhum, respirei, subi tranquilo, né? Tipo, acalmei assim mais, que eu acho que eu tava indo uhum, muito rápido. Fiz os deadlifts. Aí eu voltei pra corda. Aí ele de novo, calma, calma, alemão. Ele chama de alemão, né? Me chama de alemão. uhum, Calma, alemão, calma, alemão. Aí, nossa, não deu outra, Robson. Olhei pro lado, eu vi o menino vindo. Quando o coach olhou pro lado, eu já tava lá em cima da corda já. aham. Falei, vai esperar nada, o último round, eu vou acabar isso aqui. Mas você Pulei, tava um round na frente. não, eu tava no mesmo round que ele, só que assim, Tá, tá, tá. ele tava Aham, voltando das livres e já tava, tipo, pronto pra subir na corda. aham, Aí eu subi na corda, bati, fiz o deadlift, saí correndo e aí, tipo assim, essa corrida foi muito bizarra, porque no meio da corrida que eu meio me toquei, tipo, estou ganhando uhum, uma prova no Games. uhum, Tipo, caiu a ficha.
Aham. E aí, na hora, foi tipo. Muito louco, assim, não sei explicar a sensação. Imagina Aham. que eu tava realizando uma coisa que eu falei que em 2018 eu ia fazer e tava fazendo em 2021. Tipo, foi aquela sensação de você ter ficado 3 anos ali lutando e Ter conseguiu, dado né? certo o que eu queria, exatamente. Aham. E aí, ganhei a prova, foi tipo assim, bizarro, que foi quando eu lancei o Mustache Power, né, que era a minha comemoração. Aham. Aham. E De onde que veio essa comemoração? Você ia já estar na fazia lista. antes e tal? Na verdade, não. A gente teve que fazer quarentena no México, né, antes. E aí eu falei pro Aham. Lucas, mano, eu queria. O Lucas, meu irmão, eu falei, Aham. vamos criar uma comemoração pra mim? Aham. Porque, olha a brisa, né? Eu falei, o Cristiano Ronaldo tem o Sir dele lá, né? Aham. O Bolt tem tipo a flecha dele. Aham. Se eu fizesse uma Tipo, comemoração que, tipo assim, a galera do CrossFit olha e fala assim, cara, mano, Gustavo. aham. Aí a gente começou a fazer um negócio com a mão. E no final a gente chegou em ser assim, ó. Aham. Só que quando eu cheguei pra ganhar a prova, o Lucas fez assim pra mim. Aham. E aí, não sei porquê, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi fazer assim. Aham. E eu fiz. Aham. Só que foi louco, né? Porque imagina que eu fiz isso e o CrossFit Games bateu a foto e eu saí num post do CrossFit Games. Aham. E aí, tipo assim, ficou pra sempre isso, né? Tipo, Uhum. virou minha comemoração mesmo depois. Aham. E Que é aí, tipo as fotos que você posta e tal, virou marca mesmo, né? exato, tipo, minha marca Aham. registrada. Aham. E aí eu saí, então, tipo, que louco, né? A prova que foi mais louca de acontecer, assim, mais caótica, foi que eu fui, uma das que eu fui melhor. E Uhum. aí na prova seguinte foi a máxima de snatch, uma prova muito gostosa, eu também ganhei ela. Era uma Uhum. prova que eu já tava querendo muito fazer, o meu PR de snatch ele era alto já pra 14, 15 anos. Uhum. Aham. E por incrível que pareça, apesar de eu ter ganhado, eu fiquei meio puto na prova, Uhum. porque eu não sabia colocar as anilhas em libra, eu só sabia em quilo. Aham. E para eu não ficar fazendo conta na hora, porque eu tinha pouco tempo, o coach falava as anilhas que eu tinha que colocar. Ele falava, tipo, coloca uma azul, uma verde. Que eu ia Aham. colocando. E aí eram 6 minutos e eu fiz 6 levantamentos. Um levantamento por minuto. Uhum. E aí, o último levantamento, eu fiz 107,5 quilos. Uhum. E o meu PR era 108 quilos. Uhum. E eu fiquei revoltado, porque eu falei, por que você não falou botar 109? Aham. Por que eu não Aí podia eu bater um PR? não precisava. Aham. Não, mesmo assim, eu fiquei louco. Fiquei louco. Aham. Se você assistir a live do. Que é engraçado, né? Porque eu conto isso depois só. Aham. Mas se você assistir a live do Games, de eu fazendo a prova de snatch, no finalzinho da live tem eu falando pro coach. Eu bati Aham. PR? Aí ele falou, não, meio quilo. Eu falei, se você me falasse, eu colocava mais. Porque, Aham. tipo, ali na energia eu sabia que dava pra subir mais, sabe? Aham. Aham. E aí, eu acho que esse foi, tipo, o meu maior highlight do Games. Aham. Depois do segundo dia, não foi um segundo dia tão bom que eu tive, foi o dia de Eram quantos natação. dias de competição? Eram 3. Pra Team Aham. são sempre 3. Aham. E aí E dá tipo aí, umas 9, 10 provas. não. O Teams 14 e 15 eram 7 provas. Eram 3 no Ah, primeiro dia, 2 no segundo e uhum. 2 no terceiro. Tá. Uhum. Aí o 14 e 15, eu acho que eu tive 4 provas no primeiro dia, 3 no segundo e 3 no terceiro. Aí foram Tá. Massa. 6, 9, 12, 11. 11 provas. 11 ou 12, não Uhum. sei. Aí o segundo dia não foi um dia muito bom pra mim. E no Uhum. terceiro dia foi um dia muito legal, porque a primeira prova foi uma prova de bar muscle up. E eu Uhum. tinha um histórico já com o bar muscle up de eu travar nele. Aham. E depois que eu comecei a treinar com o Bernardo, e a gente viu que o bar muscle up era uma fraqueza minha, eu treinava bar muscle up todos os dias. Todo Uhum. dia eu fazia bar muscle up. Nem que seja 5 bar muscle Parte. ups. Aham. Fazia bar muscle up na minha planilha, sempre tinha bar muscle up. Uhum. Ginástico, era só bar muscle up. Uhum. Todo dia eu fazia bar muscle up. Não aguentava mais fazer bar muscle up. E aí, Acordava, moço. eu acordava na barra, já subindo no bar muscle up. E aí, é, então era um movimento que eu tava melhor já, mas mesmo assim a gente optou por uma estratégia de quebra no bar muscle up. Aham. E eu consegui vencer essa fraqueza e eu fiquei segundo nessa prova, que foi uma conquista Uhum. muito grande para mim. E na última prova, que foi a final também, peguei segundo lugar. E aí eu garanti meu terceiro lugar
no games. Aham. E um negócio que foi muito louco na vida, né, na minha vida, foi que eu realizei um sonho meu muito novo. Uhum. E foi muito difícil de eu lidar com isso. Uhum. Porque quando eu voltei do games, imagina que eu tinha 15 anos, eu já tinha Aham. conquistado o que eu tinha planejado, né, que era ir pro games. Não as Uhum. 4 vezes, mas eu tinha ido pro games e tinha pego pódio no games. Então, assim, Uhum. foi algo muito. Tipo, foi muito pra pouco tempo, sabe? Aham. Tipo assim, com 15 anos, você tá conseguindo, às vezes, uma coisa já muito grande, né? E tipo assim, na hora você não tinha noção, mas hoje talvez você pode assim, caraca, será que não tava meio que queimando a largada e tal, alguma coisa assim, né? Acho que não é nem queimando a largada, Aham. mas talvez eu não tivesse a maturidade pra aquilo, Uhum. sabe? Minha própria. Tipo, para ter mais o pé no chão, alguma coisa assim que você disse? É, mas na questão de, tipo assim, da cabeça, assim, sabe? Tipo, Aham. conseguir segurar tudo isso. Uhum. Porque quando Ainda eu foi voltei essa, do aquela tipo, games. época que tá entrando no ensino médio e tal, foi tudo isso junto, né? Exato. E aí, sim, Aham. você ser atleta como adolescente é um negócio muito legal. Você vai abdicar de coisas pra ter outras, de algumas coisas pra ter outras. Mas, por exemplo, uma coisa que durante muito tempo foi algo que me doía, era assim, eu nunca tinha ido em nenhuma viagem da escola. Uhum. Desde o meu 8º ano, eu não viajo com a escola. Porque eu sempre Aham. estava treinando, não dá pra ficar 3 dias sem treinar, 4 dias. Uhum. Não Uhum. rolava. Eu não ia em nenhuma viagem. Uhum. Então eu perdia memórias na minha cabeça, né, eu perdia coisas com meus amigos. Mas Aham. hoje eu enxergo o que eu estava construindo atrás disso. Aham. E quando eu voltei do games, eu tive uma recaída, assim, vai, digamos, Aham. em questão de qual é o meu objetivo, quero continuar no CrossFit, não quero. Uhum. E isso Mas durou, logo em 2021, tipo isso, assim, ainda eu pro pensei final que de talvez você tinha 2021. ficado mais assim, sei lá, depois de 22 do ano passado. Porque em Não, 21 eu imaginei que, sei lá, você tinha voltado meio que assim, cara, agora eu quero ganhar. Porque eu fiquei em terceiro, mas, sabe, tipo, peguei pódio, mas quero mais, assim. sim, sim. Aham. E algumas coisas foram muito loucas, né? Porque minha vida virou de cabeça pra baixo. Porque Uhum. eu saí. Quando eu fui pro Games, eu tinha 5.000 seguidores no primeiro dia. Uhum. À noite, no primeiro dia, então, tipo, 5 horas depois, eu tinha 23.000 seguidores. Aham. Então, eu ganhei muitos seguidores em um dia. Muito direct, muita gente me elogiando, muita gente falando bem, muita gente falando mal. Uhum. Eu não ficava muito no celular durante o Games. Nenhum Uhum. dos games que eu tive eu fiquei no celular, aliás. Meu Uhum. celular ficava confiscado durante o tempo. E Uhum. só à noite eu pegava ele pra assistir o Netflix e tal, mas assim, rede social eu nem usava. Aham. Pra não ficar Atrapalhou. lendo coisa que não Uhum. precisava, pra não, sabe, pra não ficar distraído, Uhum. eu não gostava. E aí, essa volta foi mais complicada. E além disso, rolou uma coisa muito louca, né? Porque, cara, imagina que eu ia na competição de CrossFit pra assistir. Uhum. E eu era uma. Vou falar isso, mas não é sendo snob, é tipo, realmente contando Uhum. o que Tipo, acontecia. fato, aham. Hoje menos, mas acontecia mais antes. Eu ia uma competição de CrossFit, tipo, eu era uma pessoa normal. Uhum. E aí eu lembro que a primeira competição de CrossFit que eu fui, depois que abriu da pandemia, foi em 2021, foi em setembro. Eu Aham. lembro que eu fui assim, e Robson, eu não conseguia ficar parado. Tipo, 100% do tempo tinha gente, tipo, perto de mim, pedia pra tirar foto, pedia pra não sei o Aham. quê. Ai, Você não tá grava acostumado. um, Uhum. grava um vídeo pra não sei aonde, grava um vídeo pra não sei o quê. Uhum. E eu sempre adorei fazer isso. Aham. Sempre adorei. Mas era muito louco, porque nunca tinha acontecido isso comigo. E começou a Aham. virar uma coisa mais de rotina, né? Tipo, tirar foto com gente, autografar Uhum. coisa, gravar vídeo, marca pedindo pra gravar vídeo de não sei o quê, sabe assim? Quando você foi, quando você voltou, você já tinha tipo patrocínio, marcas em você, ou também quando você voltou também ainda teve esse turbilhão de tipo marca querendo fazer a parceria, essas coisas? É assim, quando eu fui,
que eu me lembre, eu acho que eu tinha um patrocinador. Um ou Uhum. dois. Posso estar enganado. Aham. Quando eu voltei, mais marcas me procuraram. Mas mesmo Uhum. assim, poucos patrocínios no Brasil, no CrossFit especificamente, mas no esporte em geral, mas no CrossFit Uhum. eu tenho mais propriedade para falar, são muito complicados, assim, porque a gente vive de CrossFit, né? Uhum. Então, imagina que a minha vida girava em torno do CrossFit. Eu estudava à tarde para poder treinar de manhã e à noite. Aham. Eu não estava em busca de ir para uma faculdade na época, porque meu, Uhum. meu foco era o CrossFit, era isso que eu fazia. De sábado, sexta, eu não saía com meus amigos, eu ficava treinando, porque o meu objetivo era CrossFit. Eu tinha um objetivo claro na minha cabeça e ia fazer aquilo, Uhum. sabe? Sei. E aí, muitas marcas queriam, vou te dar uma camiseta, você posta para mim todo dia e Uhum. legal, te enviar umas E, coisas. e às vezes você nem sabia lidar ainda, né? Então, tipo assim, pô, o cara tá me oferecendo aqui uma camiseta, não sei o que lá, e às vezes poderia, tipo, aceitar muitas coisas que você nem sabia Então, administrar, né? isso não tanto, porque eu sempre tive, meus pais me ajudaram muito, meu irmão me apoiou Ah, muito, eles sempre me apoiaram muito, então sempre teve uma negociação por trás de tudo. Tudo, entendi. todos os meus patrocínios atuais, antigos, Uhum. todos tiveram negociação. Para eu conseguir realmente viver do CrossFit, né? Porque Aham. chegou uma hora não, né? Depois que eu fui a primeira vez pro Games, virou um trabalho. Aham. Não era diversão o CrossFit, era um trabalho. Você ganhava por aí isso e também era o que você queria, né? Exatamente. Então era Uhum. responsabilidade. Uhum. E aí, esse turbilhão de coisas acontecendo, chegou janeiro de 2022, falei, mano, loucura, vamos fazer o Uhum. Open, vamos ver o que vai dar, tal. Fiz o Open, acho que eu fechei o Open, sei lá, acho que foi o meu pior Open que eu já fiz na vida. Tipo, foi muito mal no Open. Fiquei em Aham. 196 do mundo, no 16, 17, eu tinha 16 anos na época. Uhum. Falei, tá, eu tava treinando, eu tava, não, eu tava treinando normal, mas, tipo, minha qualidade de treino tinha caído muito, sabe, por conta disso. Falei, tá, classifiquei para as quartas, vou focar em pequenos objetivos. Uhum. Vou treinar para as quartas. Treinei para as quartas, subi. Falei, top. Uhum. Treinei para semi, subi mais um pouco. Quando eu cheguei na semifinal, eu fui para Brasília, né? Uhum. Eu sabia que ia ser a minha semifinal mais difícil que eu já ia fazer. Uhum. Porque, Porque assim, até você estava com 16 e já tinha um moleque de é, 17, e querendo ou os, não, nessa época aí, a idade faz muita diferença. exatamente, é isso que eu ia falar. Esses últimos 2 degraus para você chegar no Elite, eles são muito altos. Aham. Porque a maturidade muscular, a diferença da maturidade muscular de uma pessoa com 16 para uma pessoa com 17 já é alta. É. E aí, quando você vai pro Elite, né, que você tá pensando numa pessoa de 18 competindo com uma de 25, Uhum. é maior ainda. Então, Aham. eu sabia que ia ser muito complicado. Mas eu falei, mano, tô aqui. Uhum. Botei a cara a tapa, vamos ver o que vai dar. Aham. E fui. E aí eu lembro que todos os workouts foram, assim, super pesados, né? As cargas eram maiores, então, tipo, eu Uhum. cansava mais, doía mais. Uhum. E o último workout foi o mais louco, assim. Ele Aham. era um workout que ele começava com 40 wall balls, você tinha 2 minutos pra terminar, eu acho, ou 4 Ó, minutos, não sei. ó. E aí, a cada 4 minutos que terminava, aumentava mais 20 wall balls. Tá. E aí, quando você não conseguisse completar, você tinha 5 minutos pra fazer um RM de clean jerk. Uhum. Aí eu fiz esse workout, foi o meu último workout esse, né? Foi o 5. Aí Aham. eu fiz esse workout um dia de noite, tipo umas 7 da noite. No outro dia, às 9, eu já tava fazendo ele de novo. Aham. Que era o último workout que eu tinha que mandar. Tá. E aí eu, pá, no wall ball e tal. Eu lembro que esse vídeo é o mais desesperador. Que até hoje eu assisto ele e eu fico desesperado assistindo. Aham. Porque eu saio do wall ball com as pernas bamba, assim. Aham. É, pô, Tipo, imagina. mole. Ah. Mole, não conseguindo fazer as coisas. E eu errando o clean. Tipo, entrava no clean e não conseguia subir. De fraqueza na Pô, perna. aham.
Muito louco. E aí, no último jerk que eu fiz, eu senti uma pontada no meu ombro e no meu braço, assim, Aham. direito. Só que, beleza, terminei o WOD, postei meu resultado, falei, vou esperar os vídeos validarem e vamos ver o que vai dar. Uhum. Passaram umas 5 horas disso, saiu o resultado, não tinha classificado e fiquei em 12º de novo, coincidentemente, Aham. por 2 posições. E aí, só um parênteses. Em 2020, classificavam 10 pessoas. Em Uhum. 2021, eles aumentaram as vagas para 20 pessoas. Aham. E aí, em 2022, eles abaixaram de novo para 10 pessoas. Aham. Que aí foi o que manteve também Aí por manteve ano 2023. passado também, e provavelmente esse ano vai ser a mesma coisa. Uhum. E aí, voltei, no mesmo dia eu voltei para casa. E aí eu comecei a sentir dor no braço, dor no braço, dor no braço, e eu, como um pouco dramático que sou, pensei, quebrei o braço, né? Aham. Quebrei o braço, acabou. Não Uhum. sei o que eu faço, desesperado. E era assim, eu Uhum. deitava, não esticava o braço, tipo, não passava disso aqui meu braço, não esticava mais. Aham. Era bizarro. E aí foi quando eu conheci o Rodrigo, que é meu fisioterapeuta, né? Rodrigo Casemiro, da PhysioHealth. Uhum. E eu fui lá, e aí eu lembro que ele fez um exame, um teste comigo, ele pegou assim e apertou meu braço, assim, tipo aqui. Pá. Uhum. Aí ele falou, estica o braço. Aí eu, tipo, estiquei normal o braço, tipo, como se nada tivesse acontecido. Uhum. E aí ele parava de apertar e eu travava meu braço de novo, não conseguia mexer. Aham. Eu falei, que isso que tá acontecendo? Aí ele falou, ó, você tá com epicondilite. Aham. Epicondilite é uma inflamação no tendão daqui. Aham. Chama, como que é? Lesão de tenista, acho. Um Entendi. negócio assim, porque muito Aham. tenista tem isso, né? Nesse De não. tendãozinho aqui. Aham. E aí a gente usa um negocinho pra ficar apertando assim, pra você poder Aham. mexer o braço. Aham. E aí, essa lesão foi algo importante pra mim, porque essa foi a real prova se eu queria continuar no CrossFit. Uhum. Porque eu tinha tudo pra parar ali. Aham. Tinha tudo pra falar, chega, já tô machucado, vou ficar parado. Aham. E na Aí verdade me você tava cheio motivou. de dúvida, né, e tal. É, Uhum. exatamente. E foi muito legal, porque me motivou muito. Aham. Eu fiz um trabalho com o coach, foi muito engraçado falar isso, né. Uhum. Eu fiz um trabalho só de glúteo e perna com ele, Aham. pra aumentar meus PRs de agachamento. Aham. Então eu fazia back squat e front squat todo dia. Uhum. Só treinava Nossa, isso. tá moído, né, cara? Eu não fazia nada do quadril pra cima. Aham. Eu fazia GHD, muito Uhum. abdômen, muito glúteo, muita perna posterior, mas só. Não fazia mais Uhum. nada superior. Uhum. E isso foi muito bom pra me preparar para o ano passado. Uhum. E aí acho que ano passado foi o É, ano querendo ou mais não, o agachamento, tipo, o exercício de membro inferior é a base de tudo, né? Tipo, a base de tudo, até exatamente. para um snatch, para um clean e tal, quando você tem força ali, é outra coisa. Você E esse sai fora. trabalho foi muito legal, eu achei genial da parte dele, porque é um negócio que você nunca pensa que você vai treinar, né. Aham. Tipo, pra mim, se você pensar no cru assim, como faz pra Uhum. você aumentar o PR de back squat? Você agacha mais. Aham. E na verdade eu fazia o contrário, eu fazia várias outras coisas pra quando eu agachasse, Tá com força. Aham. tá com força, exato. Aham. E como que foi ano E passado, tipo, o 2023? então, esse ano foi muito louco, porque Uhum. eu entrei no ano pensando: "Mano, é meu último ano Uhum. de teams e eu quero dar tudo de mim. Quero ver o que vai ser. Uhum. Botar a cara a Você, tapa, você jogar". duvidava, tipo, de você conseguir classificar ou não por causa de 2022? Com certeza, com certeza. Aham. E eu estava muito muito aflito do que Uhum. ia acontecer. E uma coisa legal foi que no começo do ano eu comecei a frequentar a igreja, né. Aham. Eu frequento até hoje, aliás, a É, igreja eu vi, evangélica. eu vi seus posts e tal nos últimos. E isso me ajudou muito, porque eu vi que eu precisava exercitar um lado que eu não exercitava.
A Uhum. gente tem 3 pilares, né, é o mental, o físico e o espiritual. Aham. E eu via que o mental e o físico eu treinava Tá. muito, Uhum. mas o meu espiritual não. Uhum. Então eu via que eu precisava de alguma coisa. Então eu comecei a frequentar a igreja, comecei a aprender mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, Uhum. comecei a orar mais, comecei a ter uma relação mais próxima com Deus. E eu falo assim, com toda a certeza do mundo, que isso me manteve de pé ano passado, fez eu Aham. classificar para o Games, eh, e foi algo muito, muito bom para mim, muito bom. Uhum. Tanto é que espera aí, aqui, essa tatuagem aqui, Aham. ela é sobre o ano passado. Aham. É Eu três vou dois chegar um, né? nela. 321. Tá. Eh, Ano passado fiz o Open, foi um Open legal de fazer, foi um Open que, assim, eu tenho que admitir que eu acho o Open chato, Aham. particularmente. E eu acho que para quem é tipo da elite e tal, ou nível competitivo, igual você é, tipo, o Open agora tá mais burocrático ainda, né? Tipo, vale mais vir nas quartas e depois. Assim, o Open ele é bem descontraído, né, porque, Aham. querendo ou não, eh, pra quem pra quem já é atleta, não é tão difícil classificar para as Pra quartas, fora. é Aham. uma coisa tranquila, assim, digamos. Aham. Então, o Open é a parte mais tranquila. O Open foi tranquilo ano passado, as quartas foram foram muito legais, tiveram workouts muito bons pra mim. Eu lembro que teve Uhum. um workout de legless, farm walk e box jump. Uhum. Foi um dos WODs mais legais que eu já fiz na vida e um dos Uhum. mais doloridos, mas foi muito Imagina. legal. Aham. Adoro fazer esses WODs que são, tipo, que dói muito, Aham. mas que é gostoso de fazer, você fica no flow Aham. da coisa, assim, sabe, você não tá pensando, só tá fazendo. Aham. A todo momento eu ficava assim: "Nossa, será que vai, será que não vai?", sabe, Uhum. "Será que eu vou conseguir ou será que eu não vou conseguir?". Uhum. E eu passei muito tempo em Brasília ano passado, Você né, já chegou a depois morar aqui? então, eu cheguei a morar um mês aí, Aham. fiquei um mês aí. Uhum. Ano passado, quando eu terminei as quartas, deu uma semana, eu entrei de férias. Aham. E aí meu coach tinha tem um quarto na casa dele que estava livre. Eu falei: "Coach, eu vou ficar aí. Uhum. Eu vou ficar aí e uma semana antes de eu viajar para o Games, eu volto, arrumo minhas coisas e vou". Aham. Ele falou: "Pode vir, o quarto é seu". Uhum. Então, esse último mês, pré-games, né, foi assim. Uhum. Mas espera aí que eu agora que eu desculpa, Tá. tá, eu me perco muito, você já deve ter Aham. reparado nisso. Não, Desculpa, tá, é meu jeito. não, tá tranquilo. A gente tá na linha do tempo aqui, tranquilo. Tá tranquilo. Eu pulei a semifinal, né, que eu ia falar. A semifinal foi muito legal, porque foi a maior prova com Deus que eu já tive. Aham. Eu não sei qual é a sua crença, né, mas, Aham. eu quando eu fui pra lá, imagina que eu todos os dias eu tinha a mesma rotina. Eu fui uma semana antes da semifinal, treinei uma semana lá, aí minha Aham. mãe chegou na outra semana, porque ela sempre assiste de perto meus qualifiers, e ficou lá comigo a semana do qualifier. E essa última semana que eu fiquei, era minha rotina normal, era acordava, tomava Uhum. meditava, fazia devocional. A Uhum. meditação, confesso que eu me perdi, não faço mais. Uhum. Mas fazia meu devocional, tomava café e ia treinar. Aham. E imagina que a casa do coach, ela é de frente pro box, é tipo atravessar uma rua. Então, Aham. era muito perto. Aham. E quando eu 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 fiz a pensava até que semifinal, era a casa dele ali já, tudo junto então, ali, é mega tipo, é no padrão. mesmo terreno, assim, é tipo um Aham. terrenão, aí fica a casa e o box. Aham. E aí, essa semifinal, ela foi muito estressante, acho que foi a semifinal mais estressante que eu já tive. Uhum. Eu fiquei muito ansioso, muito tenso pra tudo, e quando a gente terminou a semifinal,
o Games fez um negócio diferente este ano. Eles fizeram uma divisão de pontuação no workout. Então tinha alguns workouts que eles valiam 50 pontos e outros que valiam 100 pontos. Entendi. Então mexia muito no ranking isso. Uhum. Aí a gente postou os resultados e tal. E aí, assim, eles demoram mais ou menos 2 dias para validar todos os nossos vídeos, né? Uhum. Você manda, eles pedem os vídeos que eles querem. Então a gente grava todos. Eles falam, eu quero o vídeo do workout 1, do 3 e do 5. Aí a gente vai Uhum. lá, manda e eles validam. Assistem o vídeo, julgam se tá certo e beleza. Uhum. E aí foram 2 dias muito tensos, assim. Imagina, você não fazia ideia o que ia acontecer. Sabe o podcast que eu gravei com a Elaine? Ela fala muito disso porque nos adaptados dá mais angústia ainda, porque, tipo, tem gente que às vezes faz e o cara não é daquela categoria de adaptado. Tipo, a pessoa Ele se paga. inscreve errado. Tipo, e aí bagunça o ranking inteiro lá. Ou às vezes ela Nossa, tem até imagina. alguma lesão lá, mas não é uma lesão para aquela categoria, sabe? Então ela disse que tem uma bagunça de ranking disso também lá. Nossa, bizarro. Imagina, você. Aí ela disse que Não, tem eu campeonato entendo ela. que algumas pessoas passam, que a pessoa não. Pro games ela não passa. Então, tipo, no Odapalooza teve uma que participou que no games ela não consegue participar. Entendeu? Que louco. É, Mas é porque são muitos tipos de lesão, né, que tem. é, E aí eles fazem várias categorias, mas eu sei que tem várias que ficam de fora. tem uma angústia maior no delas lá, deles lá. Você tá louco. Uhum. E aí, eu entendo muito essa angústia dela, porque eu passei por isso muito tempo. Uhum. E essa, essa semi, no último dia, eu entrei no banheiro, tava sozinho. Eu Uhum. entrei no banheiro e orei, né? Uhum. Falei, Deus, se for para eu continuar no CrossFit, Uhum. o Senhor vai me levar pro Games. E se Uhum. não for para eu continuar no CrossFit, beleza, você não faz eu classificar pro Games e eu vou entender isso. Uhum. Do fundo do meu coração eu vou ficar em paz com isso. E talvez ele, se você não classificasse, você talvez nem ia querer Nem ia continuar indo pensar, para frente, né? nem ia pensar nisso. Uhum. E eu sei que eu entrei no quarto, não falei nada pra minha mãe, Uhum. e aí começou a atualizar o ranking. E aí sentou o meu coach no computador, né? A gente dormia no escritório, assim, que tinha uma cama. Uhum. Sentou o Uhum. coach no computador, a minha mãe no celular, e eles ficaram fazendo conta de que Uhum. lugar que cada pessoa tinha que ir. Uhum. O coach, ele é muito nerd, assim, muito Uhum. nerd. Então ele é o cara mais CDF que existe. Uhum. Para É ser que esses bizarro, coaches assim, tem que ser assim mesmo. É. é bizarro. E Uhum. aí eles começaram a fazer conta. Mas eu tava tão em paz de qualquer resultado que fosse, que Uhum. eu virei pro lado dormir. Falei, gente, tô muito cansado, tá muito estressante, eu Uhum. vou dormir. Uhum. Dormi, capotei assim. Uhum. Acordei, tipo, uns 40 minutos depois, tranquilo, tal. Aí minha mãe, eu vou, sei lá, tipo, vou pegar uma água, ela falou. Aí ela Uhum. sai, dá tipo 5 segundos, ela abre a porta, gritando: Gustavo, você classificou! Uhum. E eu, tipo, mano, não pode ser. Classificou, atualizou o ranking e tal, não sei o quê. Eu já tinha A sua mãe que recebido. deu, não foi o Bernardo, não. Ela viu, Uhum. gritou, deu 20 segundos, o coach desceu pra me abraçar também, pra gritar comigo, a Diva também, os filhos Uhum. dele. E, e aí foi muito legal a notícia, né? Tipo, mano, fiquei Uhum. muito feliz, muito, muito, muito Uhum. feliz. E eu falei, eu quero estar muito bem, muito pronto para esse Games. Uhum. Então, aliás, essa tatuagem, eu Uhum. voltei. Nossa, eu tô espelhado, eu tô girando parecendo um bobo, né? Porque eu não sei Não, pra que mas lado tem que tirar. Mas dá essa para ver, né? tatuagem foi Uhum. engraçado, porque eu voltei da semifinal e eu falei, eu já vou fazer ela, porque eu vou ter que ficar 2 dias sem treinar. Uhum. Então, pelo menos não é perto do Games que eu tenho que ficar sem treinar. Uhum. Então, voltei, deu tipo 2 semanas, eu fiz ela pra marcar isso, porque foi muito marcante pra mim a situação toda, né? E essa experiência que eu tive com Deus. Uhum. E beleza, voltei.
terminei a aula, aí eu vou chegar naquela parte que eu tava falando. Uhum. Terminei as aulas e fui direto pra Brasília. E aí eu fiquei 1 mês em Brasília. E, mano, acho que foi o mês mais louco da minha vida. Uhum. Porque eu voltei a uma rotina de pandemia, só que sem pandemia. Que eu Aham. acordava, treinava, dormia e jogava videogame. Porque eu levei meu computador pra Brasília. Aham. Que eu falei, não vou ficar 1 mês sem jogar videogame, né? Óbvio que não. Então, Aham. levei o Ainda computador mais pra lá, Brasília. não tinha nada para fazer e tal. Exatamente, falei, vou ter que fazer alguma coisa. E foi muito legal, porque eu tive a experiência de treinar com o Kaique, que também Uhum. foi classificado pro Games ano passado. O Aham. Anderon chegou no final do ano passado também, então a gente Uhum. treinou no meio do ano passado, desculpa. Uhum. E a Deia já mora lá, então a gente tava Uhum. com uma turma de treino muito boa, todo dia treinando com eles, uma energia E legal. juntou todo mundo que teve resultados bons juntos, né? Exato. Vocês ali, três E juntos. todo mundo treinando pro Games, que era o mais Aham. legal. Era. Então foi muito produtivo, muito bom. Uhum. E aí a gente foi direto pro Games depois disso. O Games do ano passado não foi um bom Games meu, na minha cabeça. Uhum. Uhum. Mas é porque eu acho que eu estava muito bem preparado fisicamente, mas eu acho que a minha cabeça não estava tão boa no Games, não estava tão leve quanto estava em 2021, sabe? Aham. Aham. Mas mesmo assim, eu sinto que eu consegui curtir o Games. Aham. Assim, o Games é um evento muito legal para assistir, para competir. É, o ano passado eles fizeram um negócio que foi muito bom para os atletas, que eles dividiram 100% os Uhum. elites dos teams. Eu Então, lembro. quando terminou a minha competição, eu consegui assistir todos os dias do elite ainda. Aham. A Então única foi muito coisa ruim legal. é a transmissão, que tipo, eles separaram, mas não transmitiram direito a categoria de Exato, vocês. tipo, o Teams nunca é transmitido direito. A Uhum. gente sempre é mal transmitido, vai, tipo, eles Aham. transmitem muito pouco. Mas foi muito legal essa experiência de segunda vez do Games. Foi muito legal eu já conhecer como é o esquema, já Uhum. saber de como ia ser, já saber o que esperar. E foi muito legal a experiência do 16, 17, porque acho que é a categoria mais próxima que tem do Elite. Aham. O Elite tem muitas E provas. foi muito massa você ir, porque, tipo, se você não tivesse ido na 16, 17, tu tipo, ia ter ido na 14, 15, mas ia ficar faltando alguma coisa agora, sabe? Ia Exatamente, ficar, exatamente isso. pô, mesmo você ir e você falar que, pô, não foi do jeito que eu queria, mas pelo menos, cara, você viveu a categoria 16, 17 lá, sabe? Tá? Eu acho Perfeito, que vai ser importante ir para, tipo, para sua bagagem. perfeito. É exatamente isso. E a 16, 17 ela é um pré-elite, assim. Aham. Então eu tava junto com a galera que vai competir na Elite comigo esses próximos anos. Uhum. E isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ter conseguido ir ano passado. E meu objetivo foi passando os anos, né, eu fui mudando meus objetivos, mas eu sabia que o meu último ano de 16, 17 e o meu último ano de 14, 15 eram os melhores para eu classificar. Então eu Aham. tinha que ter certeza que eu ia conseguir classificar nesses e nos outros anos meio tipo dar meu máximo, mas eu saber que eu tô competindo com uma galera que tá mais maturada que eu. Aham. Não, com certeza. Ô, Gustavo, então só para a gente puxar o final agora do nosso bate-papo aqui, eu ia te perguntar como que tá agora a transição para o adulto. Tipo, esse ano você não fez o Open, né? Eu queria saber meio Não, como que foi a decisão desse ano, se você falou assim, cara, 18 anos, talvez eu não vou conseguir muito resultado, agora deixa eu ficar mais quieto e tal, vou treinando meio working silence, assim, tipo, mais quieto na minha e tal, para eu Gallery chegar mais Brian, né? maduro, deixa eu curtir um pouco aqui, até por essas coisas que você teve que abdicar também na época de ensino médio e tal. Imagino que agora você também entrou em faculdade e todas essas coisas, né? Então, na verdade, eu não parei de treinar, né? Uhum. Eu diminuí meu tanto de treino, isso com certeza. A decisão de eu não ter feito o Open foi uma decisão, assim, não foi tão difícil quanto parece, Uhum. porque todo mundo falou assim: "Ah, mas mesmo que talvez você não vá tão bem no Open, por que você não faz por diversão?".
Uhum. Eu tenho que ser sincero, eu não consigo fazer o Open por Aham. diversão. Se eu É. for fazer o Open, eu vou fazer pra valer, eu vou fazer pra competir, vou fazer sério, vou repetir o odd se eu tiver que Uhum. repetir. Se der alguma coisa errada, eu vou filmar normal, igual Uhum. todos os anos que eu fiz. É. Então, eu preferi não fazer o Open esse ano pra poder descansar um pouco dessa tensão de competições online em geral, Uhum. principalmente pro games, um tempinho, esse ano pelo Uhum. menos. Mas eu não deixei de treinar, eu continuo treinando e, na verdade, essa coisa de abdicar, né, que a gente conversou, Aham. até é engraçado falar disso, porque eu abdiquei muita coisa e antes eu achava que era algo ruim, mas hoje Uhum. eu enxergo que me fez muito bem isso. Uhum. Então, algumas coisas eu continuo não fazendo, né, tipo. Eu lembro algum daqueles documentários da CrossFit, que tinha uma época que tinha até no Netflix e tal, que a Catherine fala isso, tipo, eu não sinto que eu tô sacrificando nada, eu fiz escolhas, sabe? Então, Exato. tipo, eu tô bem que eu quero. Minha vida é assim porque eu escolhi ser assim, né? Perfeito. E assim, eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de sair, eu era uma pessoa mais de ficar jogando videogame com os meus amigos, sabe? Uhum. E recentemente eu comecei a namorar, e isso assim foi uma das melhores decisões da minha vida, porque além de eu estar namorando, a Rita, que é minha namorada, ela adora ficar em casa. Uhum. Então, tipo assim, eu O adoro atleta. passar meu final de semana, tipo, Uhum. deitado, sabe? Tipo, Uhum. não fazendo nada. Uhum. Sem ter que, tipo, pular em festa e tal, tipo, Uhum. não sei, não é muito pra mim isso. Uhum. Então, eu curto muito, essa vibe, sabe. Porque os Uhum. meus finais de semana, querendo ou não, quando eu estava em preparação, quando eu estava competindo, até quando eu não estava competindo, era tipo Uhum. assim, sexta eu treinava. Eu não podia sair com os meus amigos na sexta, porque sábado de manhã eu estava treinando. Uhum. E muitas vezes, no sábado à noite, eu estava, tipo assim, quebrado Uhum. da semana, eu só queria dormir. Uhum. Então, eu preferia ficar em casa, preferia dormir mais Uhum. cedo, comer melhor, sabe assim? Uhum. Então, hoje eu vejo o quão bem isso me fez. Hoje eu Uhum. vejo, nossa, eu podia estar com o corpo muito mais destruído com 18 anos do que eu tô hoje. Então eu fico feliz de ter tido essas escolhas e dos meus pais sempre terem me apoiado, me levado para esse caminho. É legal falar que eles nunca me obrigaram a fazer crossfit, tá? Uhum. Sempre foi uma escolha minha. Uhum. Apesar de quando eu falei pra eles que eu queria fazer crossfit, eles me cobravam, óbvio, porque eu falei que eu estava querendo aquilo. Uhum. Era o Uhum. meu trabalho, então eu tinha que ter responsabilidade naquilo e eles me ajudavam a cobrar essa responsabilidade minha e eu acho super certo da parte deles. Uhum. Mas eles super entenderam esse ano quando eu falei assim: "Ó, eu acho que eu vou dar uma diminuída esse ano, Uhum. vou pensar um pouco mais, eu tô fazendo faculdade, eu tô estudando uma coisa que eu gosto, e entender um pouco mais os planos de Deus pra mim". E Porque até porque, tipo, vocês aí, tipo, a sua família inteira já viveu isso com seu irmão, né? Seu irmão hoje ele não é mais atleta, né? não, hoje o Lucas trabalha no mercado financeiro, por exemplo. Aham, entendi. Então mas ele começou a correr, por exemplo, e ele quer Uhum. fazer uma maratona. O Aham. esporte sempre vai estar com a gente. Aham. A única diferença vai ser se faz sentido a gente continuar agora ou não, Uhum. e eu resolvi segurar um pouco mais para entender isso, entender o que que eu Uhum. quero, o que que eu gosto, o que que eu tô a fim de fazer, mas, mas mesmo assim eu não desisti do crossfit, não me aposentei Aham. ainda, eu ainda amo o crossfit, ainda é minha vida o crossfit, eh, vai fazer parte da minha história para sempre, né, e Você pretende competir ainda esse ano ou, tipo, não sabe ainda? eu queria muito competir esse ano. E Uhum. eu vai parecer muito idiota o que eu vou falar, mas eu queria muito competir em dupla, Aham. porque faz muitos anos que eu não compito em dupla. Aham. Porque a gente sempre compete, eu só competi o games, então eu fazia uma competição no ano e era uma fase presencial só, e eu tô louco pra competir Uhum. com alguma dupla. Aham. Aliás, a Gisele Santos, que é minha nutricionista, eu chamei ela pra gente competir em dupla numa competição que vai ter aqui em Indaiatuba. Aham. Tô esperando ela me confirmar, porque se ela confirmar, bora Bora. competir. Aham. Não, e é massa porque, tipo assim, você mantém um treino e tal, mas ao mesmo tempo não tem a pressão toda, né? E mantém ali, tipo, o ritmo, né, da competição e tal, e nesse tempo você vai
descobrindo, né? Meu objetivo maior é manter o meu condicionamento, Aham. mas porque assim, se eu parar de treinar um ano, eu vou estar um ano atrás. Uhum. Se eu continuar treinando um ano, não tão pesado, eu vou estar menos de um ano atrás, né? Se eu esteja 3 meses atrás, eu já ganhei 9 meses nessa brincadeira. Então, Uhum. eu acho muito importante eu continuar no CrossFit, continuar me movimentando, mas que eu não Uhum. esteja treinando na intensidade que eu treinava, com os pesos que eu treinava, mas continuar Você, treinando. você tem algum contrato, tipo de marca, de alguma coisa que obriga você a participar de competição, essas coisas? Não, nunca. Não, né? Nunca aceitei contrato assim, até porque é, os meus patrocinadores sempre entenderam os meus objetivos, os campeonatos que eu queria competir. Então, Uhum. por exemplo, eu nunca participei de um TCB, Uhum. apesar de patrocinadores meus estarem já já terem patrocinado o TCB. Uhum. Mas isso porque o TCB sempre acontece depois do Games. Uhum. E os anos que eu não classifiquei para o Games, eu não fiz o qualifier. E os anos Aham. que eu classifiquei para o Games e classifiquei direto para o TCB era tipo 2 semanas depois do Games. Entendi. Então eu achava muito em cima. E quando a gente Aham. termina o Games, a gente tá na nossa baixa da planilha, né? A gente Uhum. começa o deload, então a gente fica uma semana sem treinar, 2 semanas. Quando volta fazendo remo, um pouquinho de Ah, e remo, um aí pouquinho de você quer força tipo, tirar umas leve. férias também, né? Uma coisa assim. Exatamente. A gente tá começando nossa off-season, a gente só quer sair da Aham. dieta e dormir. Ah, imagino. E tem que ter isso, porque senão fica maluco. Exato. Não, a gente pira. Não tem como. Ah, Gustavo, então é isso. Ia deixar um espaço aí para você divulgar suas redes sociais, patrocinador, essas coisas. Se quiser deixar algum recado aí para a galera e tal. Família, quem não me conhece, meu arroba tá aqui embaixo, arroba Gustavo Push. Entra lá, eu posto um pouco da minha rotina, posto alguns treinos meus. Tô com uma camiseta do meu patrocinador, coincidentemente, Rocket Labs, os melhores suplementos que existem na face da Terra. Tem cupom GU10, tem meu patrocinador que é a M1 também tem cupom GU10, M1 Fitness, e eles são a marca que fez todo o meu box de CrossFit, que é Não é a equipamento. paixão. Só equipamento, Ah. maravilhoso, eu amo eles. Então é isso, galera. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscrevam aqui no YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, siga aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas. E é isso aí. Até a próxima. Semana que vem tem outro episódio. Valeu!